Boa noite, povo de Deus. Olá, irmãos, boa noite, a paz de Jesus. Todos esses dias eu vim contando as horas. Eu vim contando as horas pra chegar E encontrar vocês. Encontrar vocês aqui, amigos e irmãos. A semana inteira eu quis estar neste lugar de adoração e vida, de adoração e vida, lugar de adoração e vida. Cada passo ele me ordenou, em boa companhia levantar e fugir da ocasião. E fugir da ocasião que me faz errar. E por isso eu vim buscar a paz De adoração, de adoração e vida, de adoração e vida, lugar de adoração e vida. Na 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 vamos lá no começo mais uma vez. Todos estes dias esperei. Eu vim contando as horas. Eu vim contando as horas pra chegar E encontrar vocês aqui. E encontrar vocês aqui, amigos e irmãos. A semana inteira eu quis estar neste lugar de adoração e vida, de adoração e vida, lugar de adoração e vida. Cada passo ele me ordenou, em boa companhia devo andar E fugir da ocasião. e fugir da ocasião que me faz errar. E por isso eu vim buscar a paz neste lugar de adoração e vida, de adoração e vida, lugar de adoração e vida. Vamos lá, vocês. De adoração e vida, adoração e vida. de adoração, Lugar de adoração. lugar de adoração e vida. Na 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 Uma salva de palmas para o Senhor. É na luta, no dia a dia, que se prova o amor que tem por Jesus. Só se resiste às ciladas, revestido da armadura de Deus. Essa guerra não é contra homem de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo, fortalecidos no Senhor, pelo seu soberano poder. Eu vou lutar e me defender, na certeza que eu vou vencer. Eu sou soldado armado e sentinela pronto para
vou lutar, lutar e me defender, na certeza que eu vou vencer. Eu sou um soldado armado e sentinela pronto para combater. Vamos lá, é na luta. É na luta, no dia a dia, no dia a dia, que se prova o amor que tem por Jesus. Só se resiste às ciladas, revestido da armadura de Deus. Essa guerra não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo, fortalecidos no Senhor, pelo seu soberano poder. Eu vou lutar, lutar e me defender, na certeza que eu vou vencer. Eu sou soldado armado e sentinela pronto para combater. Eu vou lutar, lutar e me defender, na certeza que eu vou vencer. Eu sou soldado armado e sentinela. Quero ouvir vocês, vamos lá? Eu vou lutar. Eu vou lutar, eu vou lutar, lutar e me defender, na certeza que eu vou vencer. Eu sou soldado armado e sentinela pronto para combater. Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado. Amém. Agora vamos nos colocar então em oração. Vamos traçar sobre nós o sinal da Santa Cruz cantando e já entregando ao Senhor, apresentando para Deus tudo aquilo que Ele quer nessa noite, tudo aquilo que você tem para entregar para o Senhor e que o Senhor quer receber para abençoar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui para louvar a Deus de todo o coração, de braços erguidos, um gesto de amor e adoração para louvar a Deus de todo o coração, de braços erguidos, um gesto de amor e adoração. Abba, Emmanuel, Eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, minha amada, eis o nosso Deus que nesta noite está a esperar por você. Planejou todo este lugar, este encontro, para que você pudesse estar aqui nesta noite. Eu não sei como que você chegou aqui,
Talvez você veio do teu trabalho direto, talvez da tua casa, da tua vida corrida. Eu não sei como está o teu coração nesta noite, mas o nosso Deus, Ele te esperou. Quero dizer para você nessa noite, filho, filha, o quanto é importante a sua presença, o quanto Ele tem sonhado com você, e o que Ele pode ainda realizar na sua vida. O nosso Deus é um Deus que não desiste de nós. É um Deus que não desiste quando nós ficamos longe dEle. É um Deus que não desiste quando nós pecamos, quando nós caímos. É um Deus que insiste. E você está aqui nesta noite porque Ele insistiu em você. Eu quero te convidar neste momento, que você tenha nessa certeza no teu coração, o nosso Deus, que Ele foi te buscar nesta noite, porque Ele não desistiu. Não desistiu de você, mesmo quando muitos têm desistido de você, mesmo em que na tua casa, nos lugares onde você tem ido, as pessoas não acreditem mais em você. Nosso Senhor Jesus, Ele crê em você. E eu convido você, com essa certeza no coração, a nessa noite despojar o seu coração na presença dEle, entregar toda a tua vida, tudo que você tem vivido. Talvez nessa noite, meu irmão, minha irmã, você precise entregar a tristeza do teu coração, talvez a falta de amor, talvez a condição de pecado em que você tem vivido. Eu não sei como você está, mas o Senhor está aqui nesta noite e Ele quer receber o seu coração, Ele quer receber a sua vida. Então eu convido você a dizendo: toma, Senhor Jesus, toma, Senhor, o meu coração, Senhor, toma, Senhor, a minha vida, toma as minhas angústias. Talvez você chegou aqui com medo, talvez essa semana você ficou sabendo que perdeu o emprego, está desempregado, sem esperança. Vai entregando tudo na presença do Senhor, vai entregando as dificuldades da doença, o cansaço que talvez você traz no teu coração, na tua vida, das lutas, irmãos, que nós temos enfrentado no dia a dia na nossa casa, das lutas no matrimônio, das lutas para educar um filho, das lutas para manter as contas de casa. Entregue para o Senhor nesta noite. Vai dizendo para o Senhor: recebe, Senhor, recebe, Senhor Jesus, tudo que eu tenho passado, Senhor. Vamos escutando essa canção, e no decorrer dessa canção você vai entregando isso para o Senhor, tudo que está no teu coração. Vai abrindo as portas do teu coração. Abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso.
convido você, meu irmão, minha irmã, a estender os teus braços para o altar. Estende os teus braços nessa noite. E o Senhor fala muito forte no meu coração dos impossíveis que nós trazemos. Impossível, Senhor, acontecer isso na minha vida, Senhor. É impossível esta mudança. É impossível esta graça. Eu convido você agora neste gesto de dançar ao altar, entregar isso para Jesus e abrir mesmo as portas do teu coração e lançar este impossível nas mãos do nosso Deus, que para Ele nada é impossível. Oh, minha barala suja da rádio da lavada da minha oh, minha barala da lavada da rádio da lavada oh, minha barala da rádio da lavada Você vai pedindo agora. Amados, o nosso Deus Jesus desceu do céu para salvar cada um de nós, para nos salvar dos nossos pecados, para nos salvar das nossas angústias, para nos tirar do sofrimento. Foi para isso que Jesus veio, para nos arrancar de todo o sofrimento que nós vivemos. E nesta noite, o Senhor quer encher deste lugar a sua glória, a sua divindade, encher da presença do Espírito Santo, para que nós sejamos envolvidos no seu amor, do seu amor que salva, do seu amor que nesta noite veio para te tirar da situação em que você está vivendo. Por isso eu convido você neste momento a dizer ao Espírito Santo: sopra neste lugar, Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito Santo, no meu coração. Sinta neste momento o envolver do amor de Deus pela ação do Espírito Santo, que está envolvendo o seu coração nesta noite. Está envolvendo toda a tua vida. E é para isso a função do Espírito Santo é te envolver neste amor de salvação, neste amor de esperança. E por isso, quando eu orava, o Senhor dizia para mim muito forte que muitos aqui, muitos de nós perdemos a esperança. Muitos de nós já desistimos de lutar. Muitos de nós estamos cansados. Mas nessa noite, pela presença do Senhor transfigurado no nosso meio, pela ação do Espírito Santo, nós seremos envolvidos neste amor. E a esperança, meu irmão, a esperança para você, a esperança para sua casa, a esperança para sua família. E por isso eu peço para você, vá pedir, vem Espírito Santo de Deus. Oh, Libera
sobre cada coração, Senhor, derrama o teu Deus. Oh, Deus da minha para lá, sinta o tocar do Senhor. Muitos que estão cansados fisicamente, você chegou aqui com dores de cabeça. O Senhor agora, pela ação do Espírito Santo, está tirando toda a opressão que você tem. Glória a sua glória, toda a fadiga, todo o cansaço. Glória a basura de rádio da rádio. Obrigado, Senhor, porque Tu não desistiu de mim e de nenhum de nós. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Eu Te louvo e Te bendigo. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gostaria de convidar o pregador dessa noite. Olá, boa noite, povo de Deus. É interessante olhar cada um de vocês agora olhando, esse vai ser o pregador dessa noite. Será? Tu diz? Tem certeza? Olha, estás tolo, estás? Gostaria que vocês pudessem ir ali à frente. Vocês nunca viram uma pregação que também vai ser tocado pelo visual. Então, se você quer hoje experimentar de toda essa pregação, seja no visual, seja no coração, seja em todos os seus sentidos, eu te convidaria a não perder essa oportunidade. Vamos? Se um se levantar, os outros se levantam, a não ser que você já está bem aí colocadinha. Mas se você quiser, vai ter muita coisa para você apreciar. Glória a Deus, vamos aplaudir esses nossos irmãos. Glória a Deus que você veio, sinta-se à vontade. Que bom que você aceitou o convite. Você vai ver como vai valer a pena, porque tudo isso quer deixar marcas hoje no nosso coração. Só que marcas boas, marcas de um tempo de transfiguração, marcas de um tempo de conversão, marcas de um tempo que mudaram a história da nossa família. Então, para quem não me conhece, olharam hoje para esse galã, desse jeito, com essa roupa tão especial. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Menegas, sou o Fernando da Grazi. Hoje ela está lá na missa, na nossa paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, lá em Florianópolis. Meus 2 filhos também já estão lá. Eu tenho 2, o Mateus e o Arthur. O Mateus tem 15 anos e está maior do que eu, 1,81 m. Pensa no meninão gigante, cabelos compridos, olhos azuis. Não sei por que lá em casa a maioria gosta de cabelo comprido, não faço a mínima ideia. E aí tem o Arthur, 14 anos, olhos verdes, vamos dizer, um super atleta, gosta de acompanhar o pai nas aventuras, gosta de subir montanhas, andar de bicicleta, fazer alpinismo, acampar, ir à praia, pular de paraquedas. Pensem num guri que gosta de tudo. Esse é o Arthur. Então na nossa casa a gente é assim um pouco, mais ou menos, uns de um jeito diferente,
Mas o que importa lá na nossa casa e o que mais faz a diferença é aonde está o nosso coração. E aí está fazendo toda a diferença. Se o nosso coração estiver voltado para o Senhor, todas as coisas vão mudar. Eu tenho também uma mãe, um pai, graças a Deus os dois estão com a gente, estão em viagem no movimento de irmãos. São há mais de 20 anos do movimento de irmãos. Se alguém aqui do movimento de irmãos, shalom para você também. E hoje eu estar aqui na igreja tem uma grande, vamos dizer assim, uma grande responsabilidade pela minha mãe. Eu só vou resumir, e ela, para que hoje eu estivesse aqui, ela rezou somente 17 anos por mim. Eu sei que tem algumas mães aqui que já fizeram assim, que já olharam, que já lembraram da sua situação, já lembraram da sua casa. Então hoje prepare o seu coração, porque hoje o Espírito Santo vai inflamar o seu coração com força, com prodígios, milagres e sinais, para que você hoje leve para a sua casa algo tão especial, jamais visto na sua casa e pelo seu coração. Porque hoje eu quero te apresentar um grande milagre de Deus que aconteceu na nossa casa, que aconteceu na nossa vida, uma grande transfiguração da nossa história, e que está acontecendo porque ela é contínua, é dia após dia. Eu vou explicar tudo isso, o porquê dessa touca, o porquê estar assim. Eu hoje sou carpinteiro, não sou o carpinteiro lá de Nazaré, mas sou de Florianópolis, tenho uma marcenaria, estou lá sempre mexendo com madeira, minhas ferramentas cheias de cola e poeira e coisa arada. Glória a Deus, amo o que eu faço, eu nem chamo mais de trabalho, eu chamo de o meu lazer, porque como é bom ver algo surgindo, algo aparecendo, seja um móvel, seja uma casa, seja um telhado. Nossa, é uma maravilha ver e sentir a mesma profissão que tinha o nosso Senhor, tanto ele quanto José, dois profissionais carpinteiros. E hoje quando eu olho para o meu pai também é carpinteiro, então a gente, vamos dizer, pai carpinteiro, filho carpinteiro, maravilha, uma família inteira de carpinteiros. Então eu moro em Florianópolis, sou manezinho da ilha, então vocês vão ver se tu diz, olha, estás tolo, estás? Então vocês vão escutar isso aí de vez em quando, o meu S bem puxado. E é uma honra estar aqui com vocês nessa noite. Eu vou em muitos grupos de oração pelo Brasil e pelo mundo, por outros países, em outros lugares, em outros estados, mas ao entrar nessa igreja, havia uma unção muito grande. Então hoje eu quero aplaudir você, grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Aplauda esse irmão do seu lado, porque verdadeiramente nesta igreja, verdadeiramente aqui, há uma unção de Deus. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus porque você veio nesta noite. Parabéns para você. Deus te ama e jamais quer te perder, jamais, porque esse Deus que agora começamos a conhecer, um Deus tão especial que vive e caminha no nosso lado. Quando eu vou de moto, eu olho para trás, Jesus está ali abraçadão comigo, o cabelo dele ao vento, o meu cabelo dele, os dois se embaralhando, e Jesus olha aquele sorrisão lindo e ele me abraça. E quando eu estou em muita velocidade, vou a 100, 120, aí ele já começa a bater no meu ombro, filho, vai devagar. No meu tempo só tinha jeguezinho e burrinho, não tinha esse tipo de moto que vai tão rápido. Então essa intimidade, esse saborear a vida com Deus, como é bom e como fez toda a diferença, mas é preciso um passo nosso. Então hoje, se você veio nesta igreja só por vir, se hoje você veio para dizer que é mais um número aqui, você está muito enganado, porque hoje Deus te chamou aqui porque Ele quer tocar o teu coração, para que hoje você volte para casa com a unção poderosa do Espírito Santo. Talvez você vai até sair cambaleando no final desta noite, por causa dos louvores, por causa da palavra, por causa da pregação. Quem sabe você vai até sair refletindo, nossa, o que aconteceu nessa noite? Eu já vi acontecer isso, é maravilhoso, porque são tantas informações,
e que o Espírito Santo agora vai começar a modelar. Então eu convido você a rezar uma Ave Maria comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Você trouxe a sua Bíblia? Se você trouxe, então a gente já vai continuar esse bate-papo, essa conversa legal, mas eu convido você a abrir em Mateus, capítulo 17, São Mateus 17, versículo de 1 em diante. São Mateus 17, versículo de 1 em diante. Uma passagem um pouco conhecida e que vai ser tema da pregação dessa noite, a transfiguração em Cristo. Por isso eu convidei você para vir aqui na frente, porque vai ser uma transfiguração aqui nessa noite. Vai ser algo novo, algo muito especial. Então essa palavra, essa força da pregação de hoje sobre a transfiguração. Quem sabe você tem alguém na sua casa que está precisando de transfiguração? Quem sabe também você hoje precisa de uma transfiguração? Quem sabe precisa arrancar essas cascas, já não ter mais isso, aquilo que te atrapalha. Quem sabe hoje você precisa tirar aquela pessoa que parece que é você, mas na verdade não é. Um sorriso escondido, uma dor no coração e na alma. Então hoje é preciso se transfigurar em Cristo. Eu vou te desafiar hoje a uma grande mudança de vida, uma mudança de ânimo. Eu vou te desafiar hoje para uma nova história, uma nova caminhada, de um jeito todinho especial. Amém? Então vamos lá, Mateus 17, versículo de 1 em diante. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, o seu irmão, e o conduziu-os à parte a uma alta montanha, e lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura, e eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. A palavra que tem o poder de curar, o poder de transformar e de transfigurar. Eu já pedi perdão a Deus, porque hoje eu vou ficar usando essa touca por enquanto. Peço perdão a vocês. Eu não faço isso dentro da igreja jamais, só quando é preciso. E hoje foi preciso. Então eu precisei colocar essa touca para quê? Essa transfiguração, Jesus lá no Monte Tabor. Nossa, que maravilha! Uma coisa que vocês vão ver em toda a Sagrada Escritura: Jesus gostava de montanha. Se ele, já sendo do céu, ele gostava de estar o tempo inteiro perto do céu, porque eu nunca vi um homem gostar tanto de montanha. Eu fui em Jerusalém e eu fui de bicicleta, levei a minha bicicleta no avião e lá montei, para mim conhecer todos os lugares aonde Jesus passou. Pensa o quanto de morro eu subi. Ouro Preto é fichinha perto de Israel. Ouro Preto que sobe ladeira, desce ladeira. Lá em Israel, meu Deus, Senhor, como tu gostava das montanhas. Mas era o lugar onde podíamos estar mais em contato, mais em silêncio. O lugar onde podíamos, vamos dizer assim, contemplar
todas as maravilhas do Senhor. E essa transfiguração que ele nos conta hoje também serve para a nossa vida diária. O olhar brilhou, as vestes resplandeceram de uma brancura que Marcos vai nos falar que uma lavadeira nunca e jamais conseguiria deixar uma roupa tão alva, tão branca, tão maravilhosamente assim, brilhante. E isso tudo aconteceu na transfiguração. E lá estava com ele Moisés e Elias. Moisés representando toda a lei, Elias representando ali os profetas. Naquele momento da transfiguração, aqueles apóstolos ficaram: nossa, o que está acontecendo? Como o Senhor se transfigurando, como Ele já nessa glória toda. E aí Moisés e Elias ainda pediram: Senhor, queres que faça uma tenda para cada um? Isso a gente pode ler em casa depois. Mas o que eu quero chegar com essa passagem, lá na nossa casa, vocês imaginam que depois dos 16 anos, 15 anos para 16, eu terminei a crisma. Meus pais viviam dentro da igreja como movimento de irmãos, ainda não como renovação carismática, mas como movimento de irmãos. Eles queriam seus filhos o tempo inteiro ali abraçadinhos, sentadinhos no banquinho, com a roupinha bonitinha, ajeitadinhos, o cabelinho ajeitadinho, o cintinho para fora, a camisetinha bonita. Sempre foi esse sonho da minha mãe, que fôssemos coroinhas. Imagine o sonho dela. E de repente, para 15, 16 anos, o filho começa a se desfigurar. Não se transfigurar, mas se desfigurar. Eu fiz a minha primeira tatuagem no braço, com 15 para 16 anos. Depois eu fiz a segunda na perna, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava. Virei tatuador, porque eu não ia dar conta de pagar todas essas tatuagens. Então me tornei tatuador e aí pintei as 2 pernas. Agora eu já estava com a faca e o queijo na mão. Tenho mais algumas tatuagens espalhadas pelo corpo. Coloquei um piercing na língua, um piercing no nariz, um piercing no mamilo e na orelha, e assim vai. Fiz um caixão de madeira, já que eu era marceneiro, carpinteiro. Fiz um caixão de madeira, onde eu colocava ali as fitas cassetes. Hoje era só para colocar um pendrive, né? Mas antigamente para colocar as fitas cassetes, e saía com aquele caixão pelas nossas ruas. Eu ia nos lugares com aquele caixão, não só umas correntes como essa aqui, mas correntes na perna. Realmente eu estava me desfigurando, sendo acorrentado pelo poder e pela possessão do inimigo, me deixando influenciar também pelas amizades, mas me deixando influenciar, e com facilidade a minha vida sendo jogada de qualquer jeito. Mas existia uma mãe que olhava a desfiguração do seu filho e clamava ao Senhor por uma transfiguração, como Moisés e Elias. Senhor, eu também quero que o meu filho se transfigure diante de ti. E ela pedia incansavelmente por isso. Mas passou ano após ano, 16 anos, 17. Com 17 anos as roupas eram mais rasgadas que essa. Hoje eu estou na minha roupa de gala, mas vocês imaginem há 9, 10, 11 anos atrás. Pensem na roupa, pensem que não tinha muita roupa, era só farrapo. Eram cada vez mais correntes, cada vez os olhos eram mais pintados de preto. Os meus lugares da noite eram os cemitérios. Os meus lugares de fuga era a Lagoinha do Leste, onde eu ia fumar maconha, onde eu ia beber, onde eu ia me desligar do mundo, que ninguém pudesse me olhar, exceto o Senhor, que me olhava o tempo inteiro. E em cada loucura, em cada baseado, em cada momento da minha vida, o Senhor estava ali, e Ele me chamava filho. Só que eu não o escutava, porque havia como que um capuz, como que um capacete, um chapéu, onde a oração da minha mãe, onde a oração da igreja parecia bater e rebater, parecia que não poderia
atravessar, mas ela continuou firme, ela perseverou na fé, ela não precisou se dividir, ela nem precisou ir para a esquerda e nem para a direita, ela foi fiel ao sacramento da Eucaristia, ela foi fiel ao sacramento da confissão, ela foi fiel à sua igreja onde ela nasceu, ela não precisou procurar em nenhum outros lugares, porque ela sabia que só Jesus poderia me transfigurar na fé. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus por você estar aqui nessa noite, testemunhando essa graça. Só que um dia ela conseguiria, um dia ela teria vitória. Então, aos poucos, essa capa, esse capuz, ele foi ficando ao chão. E aí eu já estava descoberto. Agora as orações começavam a chegar. Com 17 anos para 18, ela rezou tanto para que eu não tatuasse mais ninguém na minha vida. E aos 20 anos ela conseguiu isso, que eu não tatuasse mais ninguém. Eu tinha montado agora um estúdio de tatuagem, tudo novinho, lá no centro da cidade, na Felipe Schmidt. Pensem no estúdio, com autoclave, com tudo que um tatuador poderia querer. Mandei fazer todos os cartões para anunciar e tatuar o máximo de gente possível. Eu não consegui distribuir um só daquele cartão, porque um dia ela voltou do retiro aqui com o Padre Márcio, lá no CEAR, e o Padre Márcio dizia que viria o Senhor com o sol debaixo do braço, e ela começou a olhar nessa visão, e ela me via chegando com esse sol embaixo do braço. Ela abre o Salmo, e o Salmo falava a mesma coisa: não te preocupes, aguenta firme, porque ele virá com o sol sobre os seus braços. Nossa! Naquele dia aconteceu já uma parte da conversão onde eu não tatuei mais ninguém. Só que por não tatuar ninguém, o meu coração queria algo. Quem sabe o seu coração hoje está querendo cada vez algo novo, para suprir a falta que Deus faz na nossa vida. Quem sabe você está buscando na rua, quem sabe você está buscando na bebida, no cigarro, ou nisso, ou nela, ou nele. Quem sabe você está procurando tapar esse furo ainda, como eu procurei por muito tempo, tapar esse vazio, ou melhor, preencher com aquilo que não poderia ser preenchido. Somente Deus pode preencher esse vazio. E naquele dia, depois que a minha mãe recebeu essa visão, eu nunca mais tatuei até o dia de hoje. Só que naquela semana eu peguei uma bicicleta, botei todas as minhas bagagens e saí. Eu disse para ela que eu ia comprar pão, e eu voltei 4 meses depois. Pensem na angústia do coração daquela mãe: Senhor, eu pedi para ele não tatuar mais, mas agora tu leva o meu filho embora, e de bicicleta, Senhor. Naquela hora ela comentou isso. Claro, a gente agora conversa muito sobre isso, mas naquele tempo ela também não entendia quais eram os planos do Senhor para mim. E eu saí, viajando de bicicleta, atravessei Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina. Pensem naquela bicicletinha, pensem no suador, meses e meses pedalando, pintando quadro nas cidades com spray. Algumas vezes até pintei aqui em Itajaí tudo, pintando quadros com spray, dormindo em praças, dormindo no corpo de bombeiro, dormindo em lugares. Mas Deus estava me chamando o tempo inteiro. Deus queria essa transfiguração, no tempo dele, é claro. E a minha mãe sabia que isso iria acontecer. O tempo passou, dessa viagem eu fiz outra: Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia. E aquela bicicletinha não parava de pedalar. Não que as viagens fossem ruins, claro que não, eu não estou querendo dizer nada disso. Mas a viagem teve o seu lado bom, que eu me conheci também, teve o seu lado ruim, que eu me afundei também. Mas Deus estava preparando um homem de fé, Deus estava preparando alguém que pudesse levar o Evangelho aos 4 cantos do mundo. Só que nós não entendíamos essa preparação, nós não estávamos preparados para isso tudo. E na nossa casa, aquele sonho daquela mãe e daquele pai, de ver o seu filho bonitinho, cada vez o seu filho se desfigurava mais.
Quando eu voltava de uma viagem era só pele e osso, porque eu não comia tão bem quanto em casa, era qualquer coisa na estrada, e de tanto pedalar, imagine, chegava suado, preto, assim, escurecido de sol cada vez mais, e ela muitas vezes não me reconhecia, e ela olhava e ainda continuava a esperar essa transfiguração. No meio dessas viagens, no meio das drogas, no meio das bebedeiras, das loucuras da noite, vieram os 2 filhos. Vocês imaginem o Mateus nascendo nessa loucura da minha vida de jovem, de aborrecente. Com 20 anos eu não sabia ser pai, eu não sabia ser marido, eu não sabia ser homem de verdade. Imaginem olhar um filho nascer. E agora, qual foi a primeira coisa que eu quis fazer? O que eu sempre fazia: fugir de mim mesmo, fugir dos problemas. Eu não queria enfrentar de frente, e o que eu mais achava fácil fazer era fugir. Nunca fuja dos seus problemas, enfrente eles, porque muitas vezes a gente faz uma tempestade em um problema que é desse tamanho, porque temos um Deus tão grandioso que olha para o nosso pequeno, minúsculo, insignificante problema, porque para Deus nada é impossível. Ele pode mudar toda a história. Nessas indas e vindas nasceu Mateus, logo depois nasceu o Arthur. Imaginem agora 2 filhos. Mais um ano depois nasceu uma menina que agora está no céu. Ela deve estar mais ou menos com 12 anos. Está lá no lado de Jesus. E agora com certeza ela olha para o Senhor: Senhor, olha só meu pai, que maravilha, agora ele está lá na igreja. Imaginem que ela viu todas as partes, a parte ruim, a parte mais ou menos, e hoje ela olha a parte boa. Então ela está lá intercedendo. Deus assim quis, quem sou eu para questioná-lo? Ele quis dessa forma. Nesse tempo de conversão, a minha mãe nunca parou de rezar por mim. Cada dia que ela se ajoelhava, eu sentia agora a oração chegar. E algumas pequenas mudanças foram acontecendo ao longo da caminhada. Algumas vezes eu até pensei em tirar a minha própria vida, mas por causa da oração dela, eu retomava de novo, tentava lutar, ia do meu jeito, fazia as coisas acontecerem, ia empurrando o trabalho com a barriga. Eu achava que ser honesto e trabalhar, alimentar os filhos, a família estaria bom, e eu estava enganado. Eu precisava de algo a mais. Eu precisava de Deus. Eu sempre precisei dele, e ele sempre esperou isso de mim. Só que como tudo tem o seu tempo, tudo tem um tempo debaixo do céu. Tempo para sorrir, tempo para chorar, tempo de esperas, como diz o padre, tempo de esperas. E esse foi um tempo de espera na nossa casa, até que chegou no ápice, onde o inimigo começou a entrar dentro da nossa casa, porque a única pessoa que rezava na nossa casa era a minha mãe. Ela era a única coluna viva que sustentava a nossa casa. E o inimigo, o que ele queria? Ele queria destruí-la. Um banco deu uma facilidade para ela de entregar na mão dela 40 folhas de cheque. Ela nunca tinha usado o banco na vida, ela nem sabia que se ela fizesse um cheque, teria que pagar depois. Para ela dava um cheque. Ela entendia dessa forma, e o inimigo usou dessa facilidade, e ela foi passando alguns cheques, e claro que os cheques foram caindo, e não tinham fundos, e aí ela começou a pedir dinheiro a agiotas, e aí foi pedindo, um foi cobrindo o outro, até que chegou um tempo em uma bola de neve, em que já não teria mais quase solução, e agora ela já não tinha mais forças para rezar tanto, e ela pediu: Senhor, levanta mais um na nossa casa, porque agora eu não tenho mais forças. Até que chegou um momento, as minhas tias me chamaram, falaram sobre essa dívida, e eu não sabia também o que fazer, porque eu nunca tinha visto uma dívida tão alta. Eu tinha na época uma moto e um carro, o meu pai também não sabia de nada disso. Como fazer isso? Eu nem era ainda, eu não entendia as coisas de Deus, os planos de Deus. Claro, com um coração de filho eu fui fazer o que era melhor para minha mãe. E aí nós vendemos o carro, eu fui conversar com meu pai. Pensem nessa conversa, foi uma das conversas mais difíceis que eu tive na vida. Eu chamei ele para ir num bar: pai, toma uma. Era o que eu naquele momento eu podia fazer, e aí ele tomou uma, eu disse: toma outra. Até que ele tomou a terceira, eu digo: é agora. E aí eu falei tudo para ele, a gente ficou sem chão.
Vendemos tudo quase que nós tínhamos para conseguir pagar esses agiotas que estavam já ameaçando de morte na nossa casa. Só que o Senhor honrou tudo isso, porque um mês depois, alguém vem me convidar para ir em um retiro. Eu já tinha viajado muitas vezes, agora eu já tinha viajado com meus filhos, tinha ido até a Terra do Fogo, lá no fim do mundo. Pense em andar 15 mil quilômetros de carro para chegar numa placa e olhar para ela, bem-vindo ao fim do mundo. E eu olhava para aquela placa e dizia, deve ser aqui que eu vou encontrar a paz no coração. E claro que não era naquela placa, claro que não é em nenhum lugar do mundo. A paz está conosco já, porque o Senhor está no meio de nós. Ele está aqui caminhando conosco. E naquele momento, entre aquelas dívidas, entre toda aquela loucura, o Senhor realmente levantou alguém. Eu fui chamado para fazer um retiro chamado Emaús, aonde começou a minha transfiguração. Eu ganhei essa Bíblia naquele dia. O Márcio, meu amigo, ele veio me convidar, Fernando, vamos fazer um retiro. E eu dizia, Márcio, eu retiro? Lá vai ter rock and roll, Márcio? Ele dizia, não vai ter rock and roll. Nem Led Zeppelin, nem Sepultura, nem Iron Maiden, Black Sabbath, nada disso. Não, só músicas da igreja. Eu disse, então o que eu vou fazer lá, Márcio? Vai ter bebida? Não, também não. Então o retiro não é para mim, o que estás me convidando para ir no retiro? E ele me chamava, eu quero que tu tenhas uma experiência com o Senhor. Tu já andasse pelos 4 cantos do mundo, tu já subisse montanhas, mais de 5 mil metros de altitude, já entrasse dentro de cavernas, já percorresse os mares, já fosse para tantos lugares, e agora, por que não fazer uma experiência? Na hora eu não aceitei e mandei ele embora pela mesma porta que entrou, e não queria mais que ele falasse nesse assunto. Só que o Espírito Santo não permitiu isso. Na casa dele, o Márcio andava de um lado para o outro, e o Espírito Santo vai lá e convida aquele cabeludo, porque é a hora dele. E aí o Márcio andava para um lado e para o outro, ele meio com medo, vai lá de novo. O Márcio é desse tamanhozinho. Ele disse, eu não vou na casa dele, quase me expulsou porta fora. E o Espírito Santo não deixou assim. Uma semana depois ele veio na minha casa, ele entrou, já abriu a porta com tudo e disse, Fernando, quinta-feira eu venho te pegar para a gente ir para o retiro. Eu já paguei a tua inscrição, eu já paguei o ônibus, o teu nome já está na lembrancinha, o teu nome já está no copinho, na embalagemzinha disso e daquilo. Se tu não for, tu vai até para o SPC e tudo. Eu disse, rapaz, tu diz, estás tolo, estás? E aí ele veio com tudo e disse, quinta-feira eu venho te pegar. E fechou a porta e foi embora. Nossa, meu coração começou agora a tremer. O que? Eu vou ter que ir nesse retiro? Lá vão rezar? Já basta a minha mãe que fala de Jesus para mim? E aí eu fiquei andando. Pensem aquela semana como que foi. Aquela semana foi um martírio. Eu não queria ir de jeito nenhum e eu queria arranjar um jeito de fugir. Era o que eu sempre fazia na vida, fugir. Quando chegou naquela quinta-feira, cedo, 7 horas da manhã, eu sempre acordava 8 horas, mas naquela quinta eu acordei às 7. Olhei para frente e não tinha ninguém na rua. Na frente da minha casa tem um barranco, uma árvore grandona. Eu digo, eu vou subir lá em cima e vou ficar lá escondido. Peguei, atravessei a rua, subi o barranco, subi a árvore e fiquei lá escondido. Deu 8 horas e nada do Márcio chegar. Deu 9 horas da manhã e nada do Márcio chegar. 10 horas, 11 horas, deu meio-dia, deu fome também. Deu meio-dia, eu comecei a ficar com fome e nada do Márcio chegar. Deu 1 hora da tarde e nada de o Márcio chegar. Deu 3 horas, horário da misericórdia. Eu nem fazia jejum ainda. Nossa, que fome. Foi o meu primeiro jejum da história. 3 horas da tarde eu disse para mim mesmo, eu acho que eu vou descer, vou lá comer alguma coisa, né? E volto rapidinho de novo. Só que o Espírito Santo é perito em marcar encontros. Se você quer um encontro com alguém, peça ao Espírito Santo. Quem sabe você já rezou por esse encontro? Quem sabe você já botou até o Santo Antônio de cabeça para baixo dentro do copo d'água por um encontro especial? Não sei o que você fez. Quem sabe você marcou um encontro com o seu filho, um encontro especial e ainda não aconteceu? Peça ao Espírito Santo. O Márcio pediu e o Espírito Santo concedeu. Naquela hora que eu estava descendo, escondidinho daquela árvore, quando eu atravessei a rua, quem é que chega? O Márcio. O Márcio para o carro bem na minha frente e já dá aquele sorrisão. Que bom que já estás por aqui, tudo me esperando. Pensem a raiva.
E ainda mais, ele abriu a porta do carro, já estava ali uma caixa cheia de salgadinhos, coxinha, salsicha, risoles, quibe. Eu digo, nossa, como é que tu sabias? Ele assim, vamos, eu já estava preparado para a viagem. Uma Coca-Cola bem geladinha de 2 litros, eu morto da fome. Eu digo, é aqui mesmo. Sentei no banco do carro, ele já aproveitou, fechou a porta para mim nem fugir. E eu disse, Márcio, eu não vou, eu não arrumei roupa, eu não arrumei nada. E ele disse, não tem problema, eu já arrumei, olha para trás a mochila. Já arrumei tudo, tem lençol, tem fronha, tem pasta de dente, cueca, bermuda, camiseta, calça, tudo novinho e prontinho para ti. Eu sabia que tu não iria ter tempo de arrumar. Querido ele. E aí ele me levou para o Morro das Pedras. Só que ele me disse, não te preocupa, porque eu vou contigo no ônibus. Eu vou contigo no ônibus, lá no retiro, eu vou ficar os 4 dias contigo. O quê? 4 dias? Não é só no domingo? Não, quinta, sexta, sábado e domingo. Rapaz, tu diz, o que eu vou fazer? Estás tolo, estás? Não, 4 dias. E aí ele disse, no ônibus eu vou contigo, a gente vai conversando sobre o retiro, nem te preocupa. Imaginem como eu estava, daquele jeito, aquela roupa, daquele jeito, cansado do sol, os olhos ainda meio com preto ainda da tinta que eu usei na noite anterior. Pensem nisso, quando eu entrei naquele ônibus, uma corrente amarrada no coturno, aquela corrente na lata do ônibus. Pensem nos olhares daqueles jovens, aquelas pessoas que iam para o Emaús. O que está acontecendo? Quem é esse doido, maluco, cheio de corrente dentro? Então foi assim. E aí eu sentei lá atrás do ônibus, claro, de costume, sempre atrás, sempre escondido, num banco em que ninguém pudesse me ver. E o Márcio ficou ali na rua conversando com a coordenação, claro. Só que o ônibus terminou a lotação, as pessoas chegaram, e de repente o ônibus começa a andar, e eu olho para a rua e nada do Márcio entrar, e o ônibus ligou e foi andando, eu bati no vidro, ei Márcio, tu não vens? Ele me deu aquele sorriso de novo, vai com Deus meu querido, esse retiro é para ti com o Senhor. E agora, eu nem me lembrava mais da Ave Maria e Pai Nosso, volta a catequese, volta a Ave Maria, Pai Nosso. Fomos naquele ônibus, chegamos lá no Morro das Pedras. Aquele lugar é fantástico, de vista para o mar, nossa, que maravilha, aquela casa já tem uma unção. Quando entramos, uma recepção bem especial, uma janta toda preparada, eu disse, opa, esse retiro é assim? Até que estou gostando. Eu já estava com fome ainda, imagina, uma janta toda, o Senhor preparou tudo. A janta era primeiro do que a primeira oração e tudo. Eu digo, nossa, foi só um bem-vindo, seja bem-vindo e vamos para a janta. Maravilha, jantamos e naquela quinta-feira a primeira pregação, aquele homem que veio aqui à frente, ele começou a falar sobre drogas, sobre família, sobre trabalho, sobre filhos, sobre Deus. Tudo o que aquele homem falava parecia que era para mim. Nossa, eu comecei a me esconder e comecei a pensar, da onde que esse homem me conhece, rapaz do céu, esse cara está falando, alguém falou da minha vida para ele, só pode. Mas não é que parecia que ele estava falando comigo, ele estava falando comigo, Deus estava falando comigo através daquele homem, e Ele quer falar conosco através de homens e mulheres que vêm aqui à frente, que doam a sua vida por amor ao Evangelho, ministérios de músicas que têm o seu tempo doado ao Senhor, para que possamos receber desta graça. E aquele homem não foi diferente. Aquele homem falava e eu me escondia, ele falava e eu me escondia, até que me deram um caderninho de anotação e pediram para eu anotar a minha vida e as coisas que eu queria mudar. Eu hoje coloco como aquilo que eu queria transfigurar, transfiguração. Naquela primeira folha do caderno que eu tenho até hoje, está escrito, fumar maconha não vai dar mais não. Aquele homem falou de um jeito, tem uma coisa melhor, ele falou sobre sacramento, ele falou sobre Espírito Santo, nossa, eu acho que esse negócio é melhor do que isso aqui. E aí ele foi falando e algumas coisas no meu caderninho, eu abro só a primeira e a segunda folha, as outras estão escondidas ali até um tempo oportuno. Mas para ver o quanto de mudança Deus tinha que fazer ainda na minha vida, claro que passou a quinta, sexta, sábado e domingo, eu nem tenho como falar de todo o retiro, mas no sábado vocês imaginem, enquanto as músicas tocavam,
músicas de louvor, músicas de glória, tantas músicas especiais, músicas da pipoca, música do oleiro. Pensem eu dançar música da pipoca, eu dançar música dessa aí do oleiro, levantar o braço, não, isso não é para mim. Imagina se os meus amigos vão ver isso, imagina se o pessoal do rock and roll vê eu aqui nisso. Então, claro que eu queria me esconder, mas ao mesmo tempo o meu coração queria Deus, porque Ele sempre vai querer Deus. Então, naquele sábado à tarde, algo começou a acontecer. Sábado à tarde, porque enquanto até sábado, quinta, sexta e sábado de manhã, enquanto eles tocavam a música, eu estava assim: aleluia, glória a Deus, aleluia. Esse era o meu maior movimento, não tinha mais do que isso. Quando chegou o sábado à tarde, eu não sei o que aconteceu, a música era tão empolgante, eu comecei assim, a perna começou a mexer sozinha, e aí nossa, que coisa boa é essa? E aí eu fui dançando, quando eu já estava de noite, aleluia, glória a Deus. Eu já estava assim, eu já estava extasiado com aquele brilho de Deus na minha vida. Já não era mais aquele Fernando, o homem velho, roupa velha, vida velha. Ali já estava começando a transfiguração da minha história. Mas o que mais marcou foi o domingo. O domingo todos foram chamados à confissão, 80 pessoas foram chamadas à confissão, 5 filas diferentes. E um dos padres, aquela fila dele parecia que aumentava mais, e eu não fui na fila dele. Eu fui me esconder, como eu sempre fazia. Me escondi atrás de uma coluna, num cantinho da igreja, onde ninguém me via, e fiquei ali esperando. E a confissão, imagine, 80 pessoas, demorou, o suador era grande. Só que 1 hora acabou a fila de um dos padres, eu acho que era o mais jovem de todos eles, e aí o Espírito Santo soprou: padre, bota a sua cadeira de vista para o mar, porque tem um cabeludo escondido lá atrás da coluna. O padre, claro, escutou a voz, pegou a cadeirinha dele e botou de vista para o mar, olhando aquele mar. E eu fui olhar por que ele fez isso, eu fui dar aquela espiadinha básica, né? Quando eu espiei, ele já na hora me espiou também e disse: ô cabeludo, ei, ô cabeludo, vem cá, vamos conversar. Agora não teve mais como fugir. Aquele trilho, eu digo que hoje foi um trilho, até chegar naquele padre, nossa, o suor era grande. A força, ao contrário da minha confissão, era maior ainda. Mas quando eu cheguei diante daquele homem, agora todo uma camiseta do Raul Seixas, e aí o padre me olhou, deu aquele sorriso. Eu nunca vou esquecer esse sorriso, é por isso que eu gosto de sorrir tanto. O sorriso marcou a minha vida. E aí aquele padre deu um sorriso e disse: filho, tu gosta de Raul Seixas? Com certeza, né? Estás aí com a camiseta dele. Ô padre, o cara toca um rock and roll maneiro. E aí ele disse: sabias que Raul Seixas foi missionário na Bahia? Como, padre? Raul Seixas missionário? Eu nunca ouvi essa história. Filho, senta aí que eu vou te contar essa história. Sentei. Ali foi o meu veredito. O padre falou 5 minutos de Raul Seixas. Em 7 minutos eu estava chorando. Em 10 minutos eu estava de joelho, pedindo perdão de toda a minha vida. Até hoje eu não sei se Raul Seixas foi ou não foi missionário, mas que aquele padre fez a diferença. Aquele santo homem, ele sabia o que falar para mim. Por isso que hoje eu chego a tantos jovens, porque eu olho aquilo que eu também fui como jovem, e aquele padre sabia do que ele estava dizendo, porque ele sabia como tocar o meu coração. A nossa confissão foi rápida, levou 2 horas, coisa pouca assim. Terminamos a confissão, ele olhou para mim e disse: filho meu, hoje para ti começa uma nova vida, uma transfiguração. Hoje começa algo novo. Você aceita essa nova vida? Eu disse: claro, pai. Eu acho que é tudo que eu estou buscando e não sabia. Ele disse: isso mesmo, por toda a tua vida que tu me contou, tantas aventuras e tantas histórias, o que tu estás buscando já está contigo. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele dia, aquele colete, aquela roupa velha, aqui naquele dia estavam meus vícios,
a pornografia, prostituição, a bebedeira. Naquele dia, a partir daquela santa confissão do santo sacramento, o Senhor me lavou por inteiro. E naquele dia, eu já não estava mais com aquele fardo. Eu poderia flutuar naquele retiro. Só que eu ainda precisava ir pelos meus pés. Eu ainda estava com um pé. Vou ou não vou? Será que é isso mesmo? E eu fiquei naquela dúvida, ainda acorrentado. O inimigo ainda soprava, como aquele desenho do Tom e Jerry, não tem? Um anjinho aqui, um inimigozinho ali. Mais ou menos como isso, o inimigo dizendo não vai não, e o anjo querendo vai sim, meu filho, é por aí. E eu ainda me sentia amarrado e amarrado, mas o Senhor queria desamarrar, quebrar todas as correntes, todos os elos, todas as muralhas que hoje estão prejudicando a mim e toda a tua família. Hoje Ele quer quebrar todas essas muralhas, assim como quebrou e continua a quebrar na nossa casa. Terminou aquela santa confissão, nós fomos para a Santa Missa. Naquela missa, depois de mais de 15 anos sem Eucaristia, sem alimento, claro que a minha alma precisava muito e queria muito o Senhor. Quando eu coloquei Jesus na palma da minha mão, a palma da mão ainda suja de cola, eu olhava para Jesus no sacramento, corpo, sangue, alma e divindade. E aquele padre me falou tanto sobre Jesus na Eucaristia, que eu fui conversar com o Senhor. Eu disse: Senhor, eu estou aqui, o padre me disse que hoje é vida nova para mim, isso é verdade? E aí eu comunguei e fiquei esperando a voz do Senhor. Mas naquele domingo eu não escutei a voz de Deus. Eu perguntei mais algumas vezes e não escutei. Só que naquele domingo eu dei o meu primeiro passo na fé. Eu tive a certeza de estar falando com o Senhor. Saímos da Santa Missa, eu ganhei uma camiseta branca do Emaús para ir para casa. Pensem quando a minha mãe foi me buscar na igreja, eu estava com uma camiseta branca. Há mais de 10 anos que eu não usava uma roupa branca. Há mais de 10 anos que a minha camisa eram só pretas, camisetas de banda com todos os tipos de monstros aqui na frente. Naquele dia, quando eu cheguei com a camiseta branca, no final daquele retiro, ela olhou para o céu e já começou a louvar e agradecer a Deus, porque eu comecei a me render para o Senhor. Uma transfiguração começou a acontecer. Ao chegar em casa, a gente conversou um pouco. Eu olhei para meus filhos, olhava a vida que eu estava levando, quantas mudanças eu ainda precisava, e realmente eu precisava tirar esses elos, essas correntes. Então, na segunda-feira de manhã, eu acordei com uma vontade enorme de ir à igreja. Nunca tinha acontecido isso na minha vida, o que fizeram comigo. Eu acordei umas 9 horas, perguntei para minha mãe: mãe, onde é que tem igreja hoje? Ela já botou a mão na minha testa: filho, estás com febre? Mãe, eu quero ir na igreja. E ela disse: filho, hoje tem um grupo de oração da Renovação Carismática Católica, vai lá hoje à noite. Um grupo como o nosso, lá em Campinas, com o Padre Hélio, que era dessa paróquia também há algum tempo. E começou o grupo de oração. Ao entrar na igreja, quando eu me deparei com o Senhor, que o altar é atrás, o Santíssimo Sacramento exposto, eu comecei a chorar muito e dizer: Senhor, eu estou aqui, o que queres de mim? Os meus filhos olhando para mim, eu naquela choradeira toda, nunca viram um pai assim. E eu dizia: Senhor, o que queres de mim? Eu estou aqui. Senhor, eu te quero, mas eu não te conheço. E naquele momento o Matias, pregador hoje aqui também, vocês devem conhecer o Matias, ele estava lá naquela noite, 19/5/2008, o dia da minha transfiguração, o dia do meu nascimento para Cristo. O Matias pregava sobre Coríntios 12, com a força e o poder do Espírito Santo. E naquele momento em que o Matias falava, ele pediu um momento de silêncio na igreja. Toda a igreja, mais de 600 pessoas, num silêncio grandioso. Lá no fundo, uma senhora começou uma oração em línguas. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E ela orava. E ela fazia aquela oração tão linda. Na frente, uma outra senhora, como que traduzindo: Jesus está aqui no meio de nós, Ele está aqui nessa noite. Naquele momento, o fogo vinha do chão, de cima, do lado. Eu estava
envolto por um calor que eu nunca tinha presenciado na minha vida. E do meu coração queria brotar palavras, e as palavras foram vindo, eu queria parar a minha boca, e a oração continuava, fluía, e a oração foi vindo, foi fluindo. Na hora eu fiquei com medo, mas fiquei alegre, porque estava me trazendo uma paz grandiosa. E aí parou essa oração em línguas, e eu comecei a dizer: Jesus está aqui, no meio de nós. E enquanto eu dizia, Jesus está aqui no meio de nós, aquelas correntes que agora pareciam estar me prendendo, naquela noite de 19/5/2008, aquelas correntes caíram por terra. Já não estava mais sobre mim aquele poder, não estava mais sobre mim aquela amarração. Algo novo estava acontecendo. Quando eu terminei a minha oração, eu comecei a olhar para o Senhor no sacramento do altar, e eu comecei a ter uma visão de Jesus e Maria, um do lado do outro. Nossa Senhora linda, uma luz que não tenho como descrever para vocês, aquele manto tão lindo, ao lado de Jesus, os dois caminhando juntos, nunca estão separados, sempre juntos. Nossa Senhora com Jesus. Eu saí do meu banco, fui até o Santíssimo e senti a mão de Jesus tocar o meu ombro, e Ele me disse essas palavras que ainda estão aqui até hoje. Cada vez que eu falo essas palavras, como que se renovam: vai e anuncia o Evangelho aos 4 cantos do mundo. Eu estou contigo até o fim dos tempos. Vai em paz, meu filho. Naquele momento eu caí, e Ele queria que eu tivesse uma experiência especial. Ele queria tirar os meus pés do chão, porque eu acreditava que o meu trabalho era o meu alicerce, a minha família, ou as construções, ou a moto, ou o carro. E Ele queria tirar os meus pés de tudo isso. Ele queria que eu não, vamos dizer, não sentisse o chão mais, mas que eu voasse nas asas do Espírito. Ele queria tirar os meus pés do chão, para que eu pudesse me despir de todo o homem velho, para que eu pudesse, de pés descalços, ter esse encontro. Para que eu não tivesse mais nada que me prendesse ao chão, ao solo, para que eu fosse inteiro do Senhor, para que Ele pudesse fazer maravilhas na minha vida e através da minha vida. E naquele dia 19/5/2008, eu estava com essa Bíblia, onde eu chorei muito sobre ela, olhando o que o Senhor me falava. E naquele dia 19/5/2008, Ele me deu um presente muito especial, que hoje eu quero trazer para vocês. Naquele dia 19/5/2008, Deus fez a transfiguração completa na minha vida, na vida da minha família e na vida de todos nós. Hoje o milagre está para acontecer na sua casa, na sua vida. Tome posse dessa transfiguração. A vida velha, eu não precisei mais da vida velha, porque o Senhor me deu vida nova. Levantou na nossa casa homens e mulheres de fé. Levantou o meu pai, está levantando o meu irmão, a minha irmã. Levantou muitos da nossa família e continua a levantar. Não perca as esperanças. Deus pode transformar toda uma vida velha em uma vida transfigurada, com vestes novas, com um rosto brilhante, resplandecente. Deus quer fazer na tua casa e na tua história. Por isso, feche os seus olhos. Deixe o Senhor cuidar de ti nessa noite. Deixe o Senhor te tocar. Deixe o Senhor te olhar nos olhos. Seja você mesmo nessa noite. Não tente esconder mais nada do Senhor.
porque Ele conhece o teu coração, a tua casa e a tua vida. A tua vitória já existe, porque Ele já morreu no madeiro da cruz e ressuscitou para nós, e Ele está aqui caminhando em nosso meio. Ele está aqui fazendo a diferença. Por isso Ele toca cada um de nós nessa noite. Está tocando na sua casa, na sua vida, na sua história. Deixe o Senhor agir. Pudesse impedir o nascer do sol. Quantas noites e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre E Ele está para dentro de mim, acontecer. vem Ele está à descendo sua o porta. rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-nos, Senhor, nessa noite. Usa, Senhor, da nossa vida, para que outros possam te olhar através de nós. Usa, Senhor, teus filhos e filhas aqui presentes. Toca, Senhor, o coração de cada um, para que resplandeça o brilho do seu olhar, para que as suas vestes, Senhor, sejam transfiguradas. Retira, Senhor, do nosso meio toda depressão, toda opressão. Retira, Senhor, do nosso meio todas as palavras negativas. Retira, Senhor, toda a enfermidade. Cura-nos, Senhor, para que a transfiguração seja visível em nossas vidas. Cura, Senhor, esse vício de pornografia. Cura, Senhor, homens e mulheres que não se perdoam pelo adultério. Cura, Senhor, mães que retiraram seus filhos. Cura, Senhor, corações mais fechados pela palavra. Cura, Senhor, todo problema na corrente de família. Cura-nos, Senhor. Eu sou a tua imagem, usa-me, ó Filho de Davi.
Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sinta o Espírito Santo passear em teu meio. Sinta o Espírito Santo agora te tocar. Sinta Ele cuidar de ti. Ele está chegando à tua casa, à tua família. Você não precisa mais ter medo. Esse medo está sendo agora curado. Esse desânimo que há algum tempo já vinha te colocando tão para baixo, esse desânimo agora está sendo curado em nome de Jesus. A sua força está retornando a você. O seu sorriso está voltando a aparecer. O seu milagre está chegando. Tome posse hoje de uma noite de bênção, curas, prodígios, milagres e sinais. Curas na coluna, cura do câncer, cura de todos os tumores, problemas na corrente sanguínea. Cura, Senhor, teus filhos e filhas. Tome posse. Se você está sentindo o seu braço agora arrepiar, tome posse dessa cura. Tome posse. O Senhor está restaurando conversas de pais com os seus filhos. O seu filho vai começar a procurar mais você. Dê essa liberdade a ele. Ame o seu filho, a sua filha. Não perca as esperanças. Lute. Você é forte, valente. Você pode. Restaura, Senhor, os casamentos. Restaura, Senhor, as forças. Derrama, Senhor, nesta noite. Derrama sobre este teu filho e tua filha a cura de todo o problema nos genitais. Derrama sobre este teu filho e sobre esta tua filha a cura em todo o problema do ventre, bexiga. Cura, Senhor, toda a garganta, toda a audição, toda a visão. Cura, Senhor, todo o problema nas pernas. Cura, Senhor, todo o problema ósseo. Cura, Senhor, teus filhos e filhas que vieram aqui, Senhor, nesta noite. Honra, Senhor, a nossa fé. Aqui estamos, Senhor. Faça-se conforme a tua vontade, Senhor. Mas eu te peço, sobre este povo, sobre estes teus filhos e filhas, a transfiguração total de suas vidas. Paz. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Canta, igreja. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. aquilo que Segure firme essa pessoa que está parecia com você.
Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Deixe o Espírito Santo falar em você. Deixe o Espírito Santo falar em ti nessa noite. Seja dócil ao Espírito Santo. Deixe ele te tocar. Paz. Paz. Como um rio de água viva. A água agora passa em nosso meio, passa pelos nossos pés, vai subindo. Mesmo você que tem medo da água, o Senhor te segura na mão e a água viva começa a purificar para que a transfiguração aconteça. Essa água percorre as ruas e vai também até a sua casa. Tome posse nessa noite, mas dê o seu passo na fé. Paz, paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Respira fundo. Mais uma vez. Mais uma vez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam abençoados. Levem para casa tudo isso, coloquem em prática, que é possível sim. É possível ser feliz, ser jovem, ser de Deus. Eu não deixei o meu jeito de ser, continuo com o meu cabelo comprido, continuo andando de moto, continuo subindo montanha, mas agora é com o Senhor, é diferente. Seja jovem, seja de Deus, mostre ao mundo a sua alegria. Não saia daqui hoje do mesmo jeito que você entrou, saia com um ar novo, de vida nova, de transfiguração. Moisés e Elias se transfiguraram aqui para nós nessa noite, porque o Senhor lavou as nossas vestes e transfigurou cada um de nós. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa mãe, a bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós a bênção de um Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos todos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Oh, glória! Uhul! Amém.